Olá a todos, sou o Léo Lopes e você está no canal Crítica aos Filmes. Neste vídeo, falaremos sobre o filme Blade Runner. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho, comente e compartilhe. Vamos ao vídeo. Blade Runner é um filme de ficção científica lançado no ano de 1982, também conhecido como Blade Runner, o caçador de androides no Brasil. Dirigido por Ridley Scott e baseado no romance de 1968 do escritor Philip K. Dick, chamado Do Androids Dream of Electric Sheep? Androides sonham com ovelhas elétricas? Este clássico do cinema é amplamente considerado uma obra-prima do gênero, combinando elementos de noir com uma estética futurista, levantando reflexões profundas sobre a natureza da humanidade e da inteligência artificial. O filme é estrelado por Harrison Ford como Rick Deckard, um ex-Blade Runner encarregado de caçar replicantes, que são seres sintéticos desenvolvidos para trabalhar em colônias fora do planeta. Rutger Hauer interpreta Roy Batty, o líder dos replicantes, enquanto Sean Young dá vida a Rachel, uma replicante com memórias implantadas que acredita ser humana. Outros atores notáveis incluem Edward James Olmos como Gaff, Daryl Hannah como Pris e M. Emmett Walsh como o detetive Bryant. A produção de Blade Runner contou com um roteiro escrito por Hampton Fancher e David Peoples, e a fotografia foi realizada por Jordan Cronenweth, que criou a atmosfera sombria e chuvosa de Los Angeles, uma cidade distópica e superpovoada. Produzido por Michael Dilley, inicialmente, o filme era intitulado Dangerous Days, mas o título foi alterado para Blade Runner após a aquisição dos direitos de um romance de William Burroughs. O filme não apenas fez história pela sua narrativa e visuais, mas também pela sua trilha sonora, composta por Vangelis, que complementa a experiência emocional da obra. Blade Runner não apenas questiona a definição de humanidade, mas também explora temas como a memória, a identidade e a moralidade da criação de seres sencientes. A realidade alternativa. Los Angeles, novembro de 2019. A corporação Tyrell é responsável pela fabricação dos androides da fase Nexus 6, que são humanos sintéticos, conhecidos como replicantes. Eles são mais fortes e ágeis do que os humanos comuns e são, portanto, ilegais no planeta Terra. Uma equipe policial especial, conhecida como Blade Runners, é responsável pela eliminação de quaisquer replicantes rebeldes, tendo a permissão de atirar para matar, ou seja, retirá-los, aposentá-los, antes do término do seu ciclo de vida de 4 anos. Já na corporação Tyrell, o Blade Runner chamado Holden está se preparando para entrevistar um novo funcionário, e para isso, ele está usando um dispositivo especial chamado Analisador VK, Voight Kampf, uma máquina projetada para detectar, através da leitura da íris, quaisquer respostas do entrevistado que exponham suas emoções no teste, revelando se ele é um humano ou um replicante. Após algumas perguntas, Leon, o homem sendo testado, fica obviamente agitado e eventualmente hostil. Leon, de repente, fica furioso, puxa uma arma e atira em Holden, e logo após foge do local. O futuro distópico. Em uma Los Angeles distópica, chuvosa e altamente tecnológica, lotada de pessoas nas ruas, além do tráfego terrestre, agora há veículos voadores chamados Spinners, sobrevoando o céu. Rick Deckard, um ex-Blade Runner, está sentado lendo um jornal. Logo em seguida, ele vai a um local de comida japonesa onde pede macarrão para comer. Enquanto está comendo seu macarrão, chega um policial chamado Gaff, que diz a ele que Bryant quer o ver. Deckard reluta, mas acaba concordando em acompanhá-lo. Gaff leva Deckard de Spinner até a sede da polícia e o entrega ao seu antigo chefe, Bryant. Bryant informa a Deckard que há 4 skin jobs soltos nas ruas e que ele precisa aposentá-los, ou seja, matá-los. Skin job é um termo policial para replicante. Deckard sugere dar o trabalho a Holden, mas Bryant diz que eles já o fizeram. Deckard afirma não estar interessado, mas Bryant o pressiona com uma ameaça moral e ele acaba aceitando a missão. A missão de Deckard. Bryant mostra a Deckard o teste VK de Leon e explica que 6 replicantes Nexus 6 mataram 23 pessoas em uma colônia fora do planeta e roubaram um ônibus espacial para a Terra. 2 deles foram mortos 3 dias antes e os outros 4 desapareceram.
Suspeitando que eles possam tentar se infiltrar na corporação Tyrell, Holden foi encarregado de testar os novos funcionários e quase morreu após identificar Leon. Bryant mostra a Deckard os arquivos dos replicantes. O líder é Roy Batty, o mais avançado e inteligente do grupo. Os outros são Zora, uma assassina treinada fora do planeta, Pris, um modelo de prazer, e Leon, o replicante que atirou em Holden. Bryant também conta a Deckard que, como medida de segurança, os cientistas projetaram os Nexus 6 para ter apenas uma vida útil de 4 anos. Bryant envia Deckard à sede da Tyrell para testar o dispositivo VK em um modelo Nexus 6, mas Deckard se pergunta se o projeto deles pode torná-los impossíveis de detectar. O encontro com Rachel. Enquanto aguarda o Dr. Tyrell, Deckard é recebido por Rachel, uma bela mulher e assistente pessoal de Tyrell. Tyrell questiona Deckard sobre o teste VK, duvidando de sua capacidade de distinguir replicantes de humanos. Ele oferece Rachel como sujeito de teste, dizendo que quer ver um resultado negativo em um humano antes de fornecer um replicante a ser testado. Deckard configura o dispositivo VK e procede com as perguntas padrão. Ele faz mais de 100 perguntas a Rachel antes que o dispositivo finalmente alerte que ela é uma replicante. Tyrell pede a Rachel que se retire. Deckard fica surpreso, pois normalmente leva de 20 a 30 perguntas para identificar um replicante comum. Tyrell revela que Rachel não sabe que é sintética, embora possa estar começando a suspeitar. Rachel é um replicante experimental com memórias implantadas, que servem como um buffer, permitindo que os replicantes controlem melhor seu comportamento. A procura aos replicantes. Deckard e Gaff vão para o endereço que Leon forneceu em seu teste VK. No apartamento de Leon, ele vai até o banheiro e encontra uma espécie de escama na banheira, colocando-a em um saco plástico. Deckard continua a vasculhar o apartamento e encontra uma pilha de fotografias em uma das gavetas. Não muito longe dali, Roy Batty está esperando Leon retornar de seu apartamento. Ao encontrar Leon, Roy pergunta sobre suas fotos preciosas. Leon diz a ele que havia policiais em seu apartamento e que pegaram as fotos. Roy, descontente com a notícia, então sai do local caminhando enquanto Leon o segue. Roy leva Leon a uma loja chamada iWorld, pertencente a um homem chinês chamado Chiu, que produz óleos para os replicantes da corporação Tyrell. Roy e Leon confrontam Chiu em seu laboratório refrigerado. Enquanto Roy o questiona, Leon retira o casaco térmico de Chiu para facilitar o interrogatório. Chiu, congelando-se rapidamente, diz desesperadamente que eles precisam falar com o Dr. Eldon Tyrell sobre como aumentar seu tempo de vida. Roy sugere que o encontrar será difícil, mas Chiu menciona que um funcionário da Tyrell, chamado Jaw F. Sebastian, pode ajudá-los a ter acesso ao Dr. Tyrell. Deckard leva as fotos de Leon para casa. No elevador, ele é surpreendido por Rachel. Parecendo surpreso, Deckard se mostra bastante rude com ela, que descobriu o que Tyrell havia revelado sobre sua verdadeira origem. Rachel veio para desmentir as alegações e mostrou a Deckard uma foto dela com sua mãe. No entanto, Deckard, insensível, descarta a insistência de Rachel de que ela tem um passado real, fornecendo descrições detalhadas de várias de suas supostas memórias de infância e afirmando que essas memórias foram, na verdade, tiradas de outras pessoas, especialmente das sobrinhas de Tyrell. Rachel, sentindo-se magoada, começa a chorar. Em seguida, Deckard vai até a cozinha para pegar uma bebida para ela, mas ao retornar, descobre que ela já se foi. Em outra parte de Los Angeles, próximo a um antigo hotel em ruínas chamado Bradbury, uma mulher se refugia em um beco, cobrindo-se com papéis usados para se aquecer. Ela acaba cochilando por um tempo até que um homem se aproxima e a desperta de repente. A mulher é revelada como Pris, um dos Nexus 6 que Deckard está perseguindo. O homem é J.F. Sebastian, um designer genético da corporação Tyrell, e a pessoa que Chiu disse a Roy para encontrar. Pris concorda em ficar no hotel de Sebastian, onde ele mora sozinho e projeta brinquedos e bonecas realistas. Pris diz a ele que é uma órfã, mas que tem alguns amigos que podem aparecer. A caçada a Zora. Após a saída de Rachel, Deckard aparece embriagado e sentado à frente do piano. Enquanto cochila, de repente acorda e tem a visão de um unicórnio correndo em uma floresta. Logo em seguida, ele observa uma das fotos que pegou no apartamento de Leon. Após levantar-se, coloca a foto em um aparelho e começa a falar com ele,
dando comandos para encontrar alguma pista dos replicantes na imagem. Ao ver algo semelhante à escama que havia encontrado no apartamento de Leon, descobre então Zora na tela do aparelho. Deckard então imprime a foto de Zora e vai até um local onde uma mulher oriental analisa a escama por meio de um aparelho. Ela então encontra um número de série gravado na escama e diz a Deckard que, na verdade, a escama não é de um peixe, mas sim de uma cobra artificial, e que o fabricante dela chama-se Abdul Ben Hassan. Então, Deckard sai do local e vai à procura da loja de Abdul. Ao encontrá-la, ele informa a Abdul o número de série da cobra artificial e mostra a escama a ele, perguntando quem havia comprado a cobra. Abdul reluta em dizer, mas após ser intimidado por Deckard, revela que vendeu ao bar de Taffy Lewis, no setor 4, em Chinatown. Ao chegar no bar, Deckard pergunta ao bartender quem é Taffy Lewis, e o bartender aponta para ele. Deckard pergunta a Taffy sobre a cobra que ele havia comprado, mas Taffy desconversa. Então, Deckard mostra a foto de Zora, perguntando se ele a conhece. Taffy diz que não a conhece e o manda cair fora. Deckard então pergunta se o registro do bar está em dia. Taffy entende a mensagem e pede ao bartender para servir uma bebida a Deckard. Deckard então toma algumas doses enquanto aguarda o show de Zora começar e aproveita para ver algumas fotos. Ao ver a foto de Rachel e a mãe dela, ele decide ligar para ela de um telefone público do local. Rachel atende e Deckard a convida para vir ao bar tomar uns drinks com ele, mas ela diz que não costuma frequentar esse tipo de ambiente. Ele então a convida para ir a outro lugar, mas ela encerra a ligação. Deckard então assiste ao show de Zora e a Serpente. Logo após o show, ele vai ao encontro de Zora fingindo ser um fiscal do trabalho. Zora, desconfiada das indagações de Deckard, o leva até o camarim. Após tomar um banho e trocar de roupa, ela vê Deckard se distrair e golpeia-o, tentando matá-lo. No mesmo instante, as outras dançarinas chegam ao camarim e ela decide fugir do local. Deckard a persegue pelas ruas de Chinatown em uma busca frenética. Após alguns quarteirões, ao avistá-la, puxa sua arma e começa a atirar várias vezes, acertando-a com 2 tiros. Ela cai sobre as vitrines de uma loja para, em seguida, morrer no local. Leon, de um local mais afastado, vê os policiais levarem Zora e observa Deckard à distância. Logo após, Gaff chega ao encontro de Deckard e o leva até uma viatura da polícia onde está Bryant, que o parabeniza por aposentar Zora. Deckard então diz a ele que agora faltam 3 replicantes para ele aposentar, mas Bryant diz que não, na verdade são 4. Rachel também está foragida, portanto, ela também entra na lista dos replicantes a serem caçados e aposentados por Deckard. Logo após Bryant sair com Gaff na viatura da polícia, Deckard avista Rachel do outro lado da rua. Ele tenta alcançá-la, mas de repente é agarrado por Leon. Deckard então acerta um soco em seu rosto, mas Leon é muito forte e começa a bater nele e jogá-lo contra os carros. Deckard tenta sacar a arma e desvencilhar-se, mas é inútil. Leon joga a arma de Deckard para longe e o espanca brutalmente. Quando Leon diz, hora de acordar, hora de morrer, e está prestes a enfiar os dedos nos olhos de Deckard. De repente, sua testa explode. Ele foi baleado por Rachel, usando a própria arma de Deckard. Deckard volta para seu apartamento e Rachel o acompanha. Ela parece ter aceitado a verdade sobre si mesma. Enquanto Deckard troca de roupa e lava seu rosto no banheiro, ela então pergunta se ele a caçaria, caso ela desaparecesse para o norte. Ele diz que não, mas que alguém certamente o faria. Ela pergunta se ele sabe mais sobre sua data de início e seu tempo de vida, mas Deckard diz que não olhou esses detalhes. Deckard, após tomar algumas doses, cochila no sofá, enquanto Rachel observa as fotos que estão em cima do piano. Rachel, então, solta o cabelo e começa a tocar no piano. Deckard acorda ao ouvir o som dela tocando, e logo depois, sentindo uma atração, um pelo outro, eles têm uma noite de amor. Já no apartamento de Sebastian, enquanto pinta seu rosto, Pris olha para o relógio parecendo esperar alguém. Logo após, ela observa Sebastian dormindo, e ao acordá-lo, comenta sobre sua estranha condição de pele. Ele diz ter a síndrome de Matusalém, que o faz envelhecer rapidamente. Ela pergunta sua idade e ele diz ter apenas 25 anos, e por isso não pode deixar a Terra para uma colônia fora do planeta, mas não se importa. De repente,
Roy aparece e conta tristemente a Pris que Zora e Leon foram aposentados. Roy e Pris revelam a Sebastian que são ambos modelos Nexus 6 e que precisam de sua ajuda. Roy gentilmente força Sebastian a usar sua conexão com Tyrell para agendar um encontro pessoal. Sebastian relutantemente concorda. O Criador e a Criatura. Roy e Sebastian vão até a casa piramidal de Tyrell e pegam um elevador até seu pavilhão. Eles são parados como medida de segurança, mas são autorizados a prosseguir quando Sebastian menciona 2 movimentos em uma partida de xadrez. Tyrell fica fascinado pelo movimento ousado e convida Sebastian para entrar. No quarto de Tyrell, Sebastian apresenta Roy. Tyrell parece ter estado esperando por Roy há algum tempo. Roy confronta seu criador, dizendo especificamente que quer uma extensão de sua vida útil curta e o chama de pai. Tyrell explica que é incapaz de fazer qualquer alteração no ciclo de vida de um ser artificial como Roy, uma vez que este já foi concluído. Roy propõe várias intervenções biológicas para prolongar seu tempo de vida, mas Tyrell descarta todas elas como ineficazes, dizendo que ele o tornou quase perfeito, embora não para durar. Roy fica desanimado, mas Tyrell o conforta, dizendo que a luz que queima 2 vezes mais brilhante queima metade do tempo, e que Roy brilhou muito, muito intensamente. Roy, ainda desanimado, primeiro beija Tyrell. Então começa a esmagar seu crânio, enfiando os polegares em seus olhos. Tyrell morre, enquanto o horrorizado Sebastian assiste. O confronto final. Em outra parte de Los Angeles, Deckard dirige até o apartamento de Sebastian. Enquanto procura por evidências ou pistas, ele é surpreendido por uma Pris disfarçada que o ataca usando acrobacias. Deckard a abate com vários tiros. Ele ouve Roy chegar e se posiciona em uma sala próxima. Roy entra, encontra Pris morta e a beija nos lábios sem vida. Em seguida, ele entra na próxima sala, onde Deckard atira nele, mas erra. Em determinado momento, Roy, com sua força incrível, quebra a parede e agarra a mão direita de Deckard, quebrando 2 de seus dedos em retaliação por Zora e Pris. Ele devolve a arma a Deckard, mas, com os dedos quebrados, Deckard não consegue atirar com precisão com a mão esquerda. Roy dá a Deckard alguns segundos de vantagem, e Deckard foge pela vida. Deckard escapa para um andar superior do prédio, mas Roy o alcança facilmente. Deckard aproveita uma oportunidade para bater em Roy com um tubo grande, mas não consegue feri-lo devido à força sobre-humana de Roy. Eventualmente, Deckard escapa para o parapeito da janela e sobe para o telhado. Roy assiste e ri enquanto Deckard luta para subir até o terraço. Após conseguir subir, ainda exausto, ele ouve Roy gritar e se aproximar do terraço. Então, ele corre e salta em direção ao outro prédio, mas não consegue chegar ao outro lado e se agarra a uma viga do prédio para não cair. Segurando uma pomba branca que encontrou no telhado, Roy salta facilmente para o outro prédio e se debruça sobre o parapeito, dizendo a Deckard que viver com medo é a experiência de ser um escravo. Não conseguindo mais se segurar, Deckard então escorrega, mas Roy o agarra com uma mão e o puxa para cima, salvando sua vida. Roy se senta perto dele e diz que viu mais em sua vida curta do que a maioria dos humanos veria em uma vida inteira. Roy fica triste com a ideia de que todas as memórias que adquiriu serão perdidas como lágrimas na chuva. Então, ecoando as últimas palavras de Leon, Roy diz: "Hora de morrer", e finalmente morre, soltando a pomba que voa. No mesmo instante, aparece Gaff em um spinner da polícia, parabenizando-o pelo trabalho, e diz a Deckard que seu trabalho acabou, jogando uma arma a ele. Então, Gaff, ao ir embora, vira-se e fala a Deckard: "Que pena que ela não viverá, mas quem vive?", e logo após vai embora. Logo em seguida, Deckard vai ao seu apartamento onde Rachel está escondida. Ao encontrá-la dormindo, ele a beija e a acorda, e logo a seguir, eles se preparam para fugir. Quando Deckard chama Rachel para ir até o elevador, ao passar, ela pisa em um origami de unicórnio deixado por Gaff momentos antes. Deckard, ao vê-lo, o pega do chão e o amassa com a mão, sugerindo que Gaff sabe mais sobre Deckard do que ele imagina. Em seguida, ele vai até Rachel, que o aguarda no elevador, que se fecha. Deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.